Fala, profissional de educação física, coach de CrossFit, tudo bem com você? Hoje eu vou te mostrar um treino de força para você fidelizar o seu aluno nas aulas de movimentos ginásticos para CrossFit. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, aconselho que você fique aqui, pega o caderninho, pega a sua caneta, anota tudo que foi importante, porque só assim para você absorver um conteúdo como esse. Hoje nessa aula, nós iremos aprender como evoluir mais rápido os nossos alunos, como prevenir as lesões e como aumentar a força de uma forma eficiente, trabalhando os movimentos stricts antes do keeping. Eu me chamo Juliana Cária, tenho mais de 20 anos de experiência com movimentos ginásticos e hoje eu vou te ensinar tudo que eu sei, tudo que eu aplico nas minhas aulas, que dá muito certo, que faz eu sempre faturar um pouquinho mais. Hoje eu faturo aí entre 10 a 12 mil reais ensinando movimentos ginásticos para os meus alunos. Hoje a minha agenda está super lotada e eu quero te ensinar a como você vai lotar a sua agenda, como que você vai faturar um pouquinho mais e assim ter mais alunos de personal ou então turmas regulares de movimentos ginásticos dentro do seu box, dentro da sua própria academia. Mas antes disso, eu gostaria que, se você é novo aqui, que você curtisse esse vídeo. E se você não é novo e está assistindo esse vídeo e os outros vídeos que eu venho publicando, curte também para me ajudar a distribuir ainda mais o meu material aqui nesse canal e o YouTube espalhar esse maravilhoso vídeo para outros futuros amigos e profissionais também. Então, olha só, vamos voltar um pouquinho? Antes de falar sobre a força, eu gostaria de explicar algumas coisas. A ginástica, ela é uma metodologia, um treinamento que você faz somente com o peso corporal, ou seja, com o peso do seu corpo. Então, você vai utilizar o seu próprio peso como resistência. Porém, na hora que a gente for treinar a força, na hora que você for passar a força para o seu aluno, você não precisa, teoricamente, trabalhar com o peso corporal. Você pode fazer a força de diversas maneiras, né? E é isso que eu venho te explicar hoje. Então, olha só, a ginástica ela tem um dos componentes principais do fitness, que é a força. Agilidade, coordenação, precisão, flexibilidade, potência e algumas outras capacidades. Lembra? A capacidade para o fitness, a gente está falando ali do CrossFit. Então, olha o tanto de coisa que você pode melhorar no seu aluno, além da força também. Então, a força é um dos principais e é essa aula que eu vou te explicar aqui agora, tudo que eu vou te explicar. Porém, você pode mexer com outros componentes também para evoluir de forma conjunta o seu aluno. O legal seria que você evoluísse de forma igual. Hoje, aqui nessa aula, eu vou te explicar não só um treino de força, mas eu vou te mostrar uma gama de treinos que você pode fazer com o seu aluno e que dá certo. Por que eu falo isso? Porque eu aplico exatamente essas metodologias com os meus alunos e eu tenho bastante sucesso. Por isso que eu tenho uma fidelização maior com os meus alunos, né? Por quê? Porque o pessoal do CrossFit, das aulas de CrossFit regulares, olham os meus alunos, como é que eles estão durante as aulas mesmo, e vêm me procurar. Hoje eu tenho mais ou menos 5 turmas funcionando em vários boxes de Brasília. Essas turmas funcionam 2 vezes na semana. E aí eu consigo faturar em cada turma até R$ 2.500. Então você vê como é que a renda aí ela já começa a aumentar. E com um marketing que, além de precisar fazer no meu Instagram, os meus próprios alunos, eles me ajudam com o quê? Com marketing boca a boca. Ou então até a prova social. O que é a prova social? São outras pessoas olharem o que os meus alunos estão fazendo e ainda assim vir me procurar. Então, olha só, o que a gente precisa saber? O que você precisa saber na hora que você for montar um planejamento para o seu aluno? A princípio, eu tenho uma aula que fala sobre periodização. Então, seria muito importante que você assistisse essa aula de periodização antes de começar o seu planejamento de força. E se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou pedir para você esperar até o final do vídeo. Vai aparecer um card na tela e você vai clicar nesse card para assistir a nossa aula de periodização. Então, vamos lá?
por que os nossos alunos eles machucam? Eles machucam pelo nosso falta de planejamento. Então, o nosso planejamento ele não está sendo bem executado e nem bem construído. Falta de paciência dos próprios alunos e até sua coach. Então, você tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de planejamento na hora que você for executar a sua aula para você não machucar o seu aluno. Uma outra coisa também é o quê? É a falta de estudo. Então, você precisa estudar para conseguir aplicar bem os conteúdos que estão até na própria internet ou então até que você vem estudando e que você acredita. Então, se você acredita numa coisa, é tentativa e erro. Foi a mesma coisa que eu fiz, porque eu não tinha muito embasamento dos movimentos ginásticos para CrossFit. Eu vim da ginástica artística, então são áreas completamente diferentes. Uma coisa é você saber fazer os movimentos, agora outra coisa é você saber ensinar e fazer um bom planejamento, né? Então eu tive que estudar, eu tive que aprender, eu tive que errar bastante para conseguir construir o meu próprio método. E você pode construir o seu próprio método também. Então olha só, falta de planejamento, falta de paciência, excesso de treino, aqueles alunos que saem de uma aula de CrossFit super intensa, que fadigou muito a musculatura e logo depois vem fazer a sua planilha de ginástica. Então você já corta esse mal aí. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer de um aluno sair de uma aula de CrossFit e vir para a sua aula de movimentos ginásticos. Ele pensa que dessa maneira os resultados deles vão acontecer mais rápido. Teoricamente, por um tempinho, isso pode acontecer. Porém, na hora que chegar num platô, seu aluno ele pode ter um overtraining. E isso não é legal. Por quê? Porque além dele machucar, você perde uma fidelização, você perde dinheiro, você perde tempo. Por quê? Porque essa vaga desse aluno ela está ali sendo segurada, ele não vai te pagar mais e outra, ele pode encerrar o plano com você. Então são essas 3 coisinhas aí que você tem que prestar atenção. Então, sem fidelização, sem dinheiro e, uma coisa bem importante, sem retenção. A força muscular, a gente tem que colocar uma coisa aqui na nossa cabeça, principalmente na hora que a gente está montando o nosso planejamento. É o quê? É que a força muscular ela é totalmente diferente da resistência muscular. Porém, você pode fazer o seu planejamento trabalhando as duas coisas juntas. Por quê? Porque elas vão se complementar. Mas uma coisa que você tem que entender é que uma é diferente da outra, tá bom? Então, olha só, se você pescou alguma coisa aqui até agora, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com outros coaches, com outros amigos, com outras pessoas. Vamos lá, voltando, vou contar aqui uma história para vocês. Assim que eu comecei a ministrar as minhas aulas de movimentos ginásticos, eu conheci os meus alunos, que foi uma fase muito importante para mim. Primeira coisa que você vai fazer vai ser conhecer os seus alunos. Eu conheci os meus alunos, vi as dificuldades que eles tinham, o que eu ia conseguir complementar ali nos treinos. E a minha turma era uma turma muito heterogênea. O que significa isso? Tinham indivíduos bem diferentes. Então, tinha pessoa que tinha medo de fazer parada de mãos, tinham pessoas que tinham medo de fazer handstand walk, tinha pessoa que não tinha medo de nada. Eu tenho uma aluna que ela se chama Vivian. Ela foi uma prova de superação total. Por quê? Porque desde criança ela tinha medo de virar de cabeça para baixo. Então, você pensa, lá na infância, passou a adolescência e fase adulta. Ela não desenvolveu esse movimento muito bem, até porque não é um movimento muito natural que a gente desenvolve habitualmente, né? Então, antigamente, quando eu comecei, a minha periodização ela tinha exatamente 3 meses. Então, no primeiro mês eu trabalhava só força, na ginástica a gente chama de maromba, eu fiquei trabalhando só força, depois só consistência, depois só intensidade. E aí depois eu percebi que eu tinha que aumentar um pouquinho mais o meu planejamento, porque estava faltando alguma coisa ali. Enfim, primeira periodização passou, 3 meses, 90 dias. Recomecei a turma. A Vivian, ela não desistiu e eu cativei ela também. Isso é importante, você aprender a cativar o seu aluno para que ele não desista, porque cada pessoa tem a sua fase evolutiva e o seu momento de aprendizado. E é isso que você tem que desenvolver, e é isso que você precisa falar para o seu aluno e você manter ele seguro, colocar ele aqui, ó.
embaixo de você, como se você fosse o líder daquele grupo e como se você conseguisse falar a linguagem dos seus alunos, ver quais são os medos, você vencer o medo dos seus alunos junto com ele e vibrar cada passinho que ele dá. Vivian passou a primeira periodização, passou a segunda periodização, passou a terceira periodização, 9 meses, sem conseguir fazer com que ela virasse de cabeça para baixo. Porém, eu fiz muito trabalho de força, porque a Vivian gostava de força, ela era muito forte. E aí ela foi ficando mais forte, ela foi tendo mais vontade de aprender o movimento, ela começou a ter mais consciência corporal, mais força no corpo. E aí chegou uma aula que a gente estava reaprendendo alguns movimentos e alguns erros que eu poderia corrigir ali. Ela conseguiu virar de cabeça para baixo. Caracas, depois de 9 meses. Você tem noção de que são 9 meses? 9 meses tentando evoluir uma pessoa que tinha medo de fazer. E o que eu fiz? Eu não desisti da Vivian. Muitas pessoas desistem, né? E que é normal do ser humano. O ser humano ele não tem aquela capacidade de esperar para desenvolver as coisas. Ainda mais movimentos ginásticos. São movimentos que as pessoas demoram um pouquinho mais para aprender. Mas por que elas demoram? Porque não é natural. 2, porque é difícil mesmo. E 3, porque a pessoa ela não tem paciência com ela mesma. Então tem que ser aquilo ali naquela hora e pronto. E as coisas não funcionam dessa maneira. Ok, a Vivian virou de cabeça para baixo depois desses 9 meses, passou 1 ano de periodização, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e o que aconteceu? Finalmente, a Vivian aprendeu a fazer um handstand walk. E até hoje, eu tenho essa pessoa na minha turma, ou seja, há mais de 4, 5 anos dando aulas de movimentos ginásticos. Eu tenho ela aqui comigo e ela ainda não desistiu de fazer os movimentos. Por quê? Porque eu acreditei em todo o meu planejamento, na parte de força, que é super importante e que eu preciso muito fazer com os meus alunos. Então, na hora que você for planejar, você vai pensar nas contrações que existem na sua planilha, as contrações musculares, que é a parte concêntrica e excêntrica, que vai ser a mesma da isotônica, e se vocês olharem em alguns artigos científicos, isocinética, que quer dizer sobre a velocidade, né? Que você vai executar o seu movimento, que tem a ver com potência também. E a isométrica, que na ginástica a gente usa muito esse tipo de força. Só que lembrando que a isométrica a gente vai ganhar força só naquela posição que a gente está em isometria. E não é importante a gente colocar somente esse tipo de movimento. É bom a gente começar a mesclar todos os tipos de contrações musculares que vocês podem utilizar com os alunos de vocês. Então, durante a quarentena, durante o lockdown, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Porque eu tinha muitos alunos de personal de uma forma bem engraçada, que foi a forma online. Então, eu consegui manter as minhas aulas de ginástica totalmente online, tanto que eu tenho turmas online até hoje e tenho alunos que praticam as aulas de movimentos ginásticos comigo até hoje. Porém, no lockdown eu tive que parar, estudar algumas coisas que estavam acontecendo no mercado, tive que me reinventar. E aí eu descobri diversas formas de evoluir os meus alunos em casa mesmo, na própria casa deles. E aí o que aconteceu? Eu conheci, durante a quarentena, uma metodologia diferente que a CrossFit estava utilizando muito, e alguns boxes de CrossFit nos Estados Unidos estavam aplicando e estava dando super certo. Que técnica é essa? A técnica que se chama Slips. Os Slips são a junção de 5 movimentos diferentes, aonde a gente vai trabalhar força, core e mobilidade. Então acaba que a gente vai trabalhar esses 3 componentes da própria dos próprios componentes dos movimentos ginásticos mesmo, da ginástica para CrossFit. Eu vou explicar para vocês o que significa cada sigla dos Slips e como eu vou aplicar isso na minha aula, né? Tanto numa forma de aquecimento, ou até um trabalho de força, ou então até um odd. Isso aí eu posso escolher. Então, olha só, eu vou explicar todas as siglas. Letra S. S vai significar dos movimentos scales. Então, são todos os movimentos que a gente trabalha em equilíbrio. Ou seja, com um pé só. Então, eu posso levantar a minha perna para frente, jogar a minha perna para o lado, jogar a minha perna para trás,
Então, os movimentos scales são movimentos que a gente utiliza peso corporal em equilíbrio em uma perna só. O L significa L-sit, onde eu vou estabelecer a força do meu core e também força no movimento de sustentação das minhas pernas, o que é super difícil, que todo mundo tem dificuldade. Posso fazer os L-sits tanto em apoio, que é apoiar as mãos na caixa ou no chão subindo as minhas pernas, ou em suspensão nas barras também. O I são exercícios de invertidas. Virar De cabeça para baixo. Posso fazer parada de cabeça, parada de mãos livre, parada de mãos lateral com um pé na parede. Então eu posso variar todos os handstands que existem na face da Terra, que todo mundo utilizou até hoje, dentro dessa própria metodologia. O P significa as pranchas, plank. Vou ficar tanto em prancha alta, quanto prancha alta, prancha chinesa, prancha lateral. Então eu posso diversificar várias pranchas. E por último, o S, que significa os stretchings, que são os alongamentos que, dependendo do que eu for utilizar na aula, posso fazer ali um alongamento dando mais ênfase. Por exemplo, vou fazer hoje na minha aula pull-up, posso usar os slips como esse? Você pode usar, porque é uma técnica totalmente diversificada. Você pode utilizar, lembra, como aquecimento, ou uma parte de força ou mobilidade. Você está falando que eu sempre vou utilizar paradas de mãos? Sim, porque isso é uma metodologia que eles criaram. Você pode variar o quê? O equilíbrio, você pode variar o L-sit, você pode variar as pranchas, né? E o S, que significa os stretches, que significam os alongamentos. Uma outra coisa que você pode fazer também para prevenir as lesões e mesmo assim trabalhar a força são exercícios que você utilize poucos materiais, que você utilize os elásticos, que todo box tem, ou então você pode comprar isso daqui e utilizar com os seus alunos, tá? Ou então você pode dar de presente também e ele ali no começo do treino vai fazendo ali uns trabalhos que você pedir antes de você chegar para a aula dele. São materiais bem baratos que você consegue em qualquer loja esportiva. Então, elásticos e até o próprio PVC que você tem no seu box. Eu gosto muito de fazer muito trabalho com o elástico. Por quê? Porque ele vai gerar uma resistência tanto na fase do movimento quanto na volta do movimento. Então você está com o seu corpo todo em contração e você está fazendo um movimento de força concêntrica e excêntrica bem mais apurado. Você não deixa de fazer só uma contração, você está fazendo diversas contrações com o mesmo equipamento. Então olha só, já te dei aí 2 exemplos de movimentos de força. Uma outra coisa que você poderia fazer também, seus movimentos de força, é trabalhar os movimentos stricts antes dos movimentos com keep. O que significa isso? Está falando que eu só vou fazer um movimento strict nas minhas aulas e meu aluno nunca vai trabalhar com keep? Não, você vai desenvolver por um momento os movimentos stricts. Hoje eu faço da seguinte maneira. Eu trabalho durante 4 semanas, ou seja, um mês inteiro de movimentos stricts, tanto para o aluno que já desenvolveu muita força, tanto para aqueles que ainda não desenvolveram muito bem, porque isso vai servir justamente para ganho de força, ganho de consciência corporal. Os movimentos com keep, eles vão evitar lesões, principalmente ombro, quadril, que são as articulações que mais acometem os crossfitters e também até a sua própria turma de movimentos ginásticos, né? Porque são movimentos que a gente fica muito tempo em suspensão, de cabeça para baixo. Então acaba que a sobrecarga do nosso corpo vai muito para os ombros. Então se você não preparar o seu aluno muito bem, uma coisa vai dar errado e aí você vai perder a retenção dele, ele vai parar de vir no seu box porque não gostou da sua metodologia e ainda por cima vai falar mal de você, o que a gente quer que isso não aconteça. Então vamos lá. Por que a gente tem que trabalhar os movimentos stricts antes do keeping? Porque ele vai evitar lesão, você vai ficar mais forte, você vai aumentar a sua capacidade até motora, porque isso vai treinar a sua face também. Então presta muita atenção nesses movimentos, porque eles são muito importantes para os alunos de vocês. Agora, eu vou demonstrar tudo que eu acabei de falar para vocês tentarem perceber como é que é fácil aplicar isso. E vocês vão precisar de poucos materiais. Então, eu vou demonstrar sobre os slips, vou demonstrar alguns movimentos que vocês podem fazer até com o próprio
elástico, PVC ou uma anilha. E vou te falar depois o que eu uso para trabalhar os movimentos com keeping, os movimentos que eu faço em movimentos stricts antes do keeping. Então a primeira coisa, você vai separar o material antes de começar a aula. Você vai ver que tipo de slip você quer utilizar. Eu vou te mostrar um slip mais básico e aí você pode diversificar, deixar mais difícil com o passar das semanas. Vamos lá? Vou te explicar rapidinho como é que vai funcionar isso. Então vamos lá. Nos slips eu gosto muito, na verdade eu gosto muito de controlar o tempo das minhas aulas, então eu não deixo o aluno fazer o que ele precisa fazer, demorando mais tempo. Então, por exemplo, se eu tenho exatamente 5 minutos para fazer um aquecimento, eu vou controlar esses 5 minutos com o relógio. Então, você vai lá, coloca o tempo. Eu gosto muito de trabalhar com um sistema de 25 a 10 segundos, 25 segundos de execução, 10 segundos de transição e até para a própria recuperação, porque isso dá certo. Então, vamos lá. A primeira parte ali do S são os movimentos scales, onde eu vou utilizar o equilíbrio em um pé só. O que eu posso fazer? Posso abrir os meus braços, posso fazer um back scale, que a gente chama na ginástica de avião, subir a perna lá atrás, ou fazer sustentação da minha perna na frente, ou sustentação da minha perna lateral. Posso utilizar de diversas maneiras. Eu quero colocar os três juntos no mesmo tempo, no mesmo ciclo. Posso utilizar? Pode. Não tem problema nenhum. Então, movimentos de equilíbrio, back scale, front scale, perna lateral para fazer um straddle, isso é válido. Segundo movimento é movimentos de L-sit, que eu posso fazer em apoio ou suspensão. Hoje nós iremos fazer em apoio. Então, vou apoiar mãos na caixa, posso fazer um tuck sit, que é exatamente isso aqui, jogar o joelho para o meu abdômen, estender uma perna, estender a outra e estender as duas e segurar. Lembrando que você vai controlar todo esse tempo. Você está falando que eu tenho que fazer os três, são super difíceis. Fazer esses três movimentos em uma sequência só. Não, na primeira semana você pode jogar só o joelho para o abdômen. Na segunda semana você pode fazer a junção. Joelho para o abdômen, perna e perna. E na terceira e na última semana você pode fazer a junção dos 3, 4 movimentos, que vai ser bem legal também para o seu aluno, até para a própria evolução. O nosso terceiro movimento dos slips são as paradas de mãos. Então eu posso utilizar as paradas de mãos tanto de frente para a parede, tanto de costas para a parede, lateral, parada de cabeça, L-sit invertido com o pé na caixa. Fica a seu critério. Então olha só, movimentos em parada de mãos. Em 5 segundos. Nessa posição, 25 segundos. Aonde eu posso trabalhar? Walls. Wall climber. Aonde eu posso fazer parada de cabeça? Ó, já tá decidido. Eu vou causar muito papo, cara. Se vira. Então, Isso daí fica exatamente ao nosso critério, o que eu posso fazer para mandar bem os meus movimentos e o que vai ajudar mesmo os meus alunos, né? Então, olha só, o próximo exercício são os P's, que são as pranchas, aonde eu posso trabalhar tanto prancha baixa, prancha alta, prancha lateral, prancha com uma mão, prancha com a outra mão, prancha chinesa. Fica a seu critério. Então, vou fazer assim, vou trabalhar as pranchas laterais hoje. Só vou subir o meu quadril, deixar o meu abdômen duro, bumbum duro e vou sustentar nessa posição 25 segundos. E dependendo do que eu for fazer, como mobilidade, posso fazer assim, movimento de mobilidade, o stretching, colocar a mão no rack. Girar o corpo para frente, que é um movimento que meu aluno vai ter para dar uma respirada. Porque são exercícios Que aumenta a frequência cardíaca, aquece o corpo e ao mesmo tempo você está fazendo força. Então, olha só. um treino de força diferente, um treino de força dinâmico que você pode utilizar. A outra parte que eu aconselho bem, E eu gosto muito,
é trabalhar o fortalecimento muscular. Então, por exemplo, eu tenho mais ou menos 9 aulas no mês. De 3 a 4 aulas eu vou estar trabalhando essa parte de fortalecimento muscular. com movimentos simples, elástico, PVC e até a própria anilha. Então, olha só, uma mobilidade básica. Você pode fazer mobilidade primeiro, vamos só acordar as articulações. Para ombro, passagem de PVC. Esse é o primeiro movimento. Para mobilidade. Segundo movimento, olha só que legal. Trabalhar a volta ao mundo, chama Hallows. Então eu vou ficar na posição em pé. Anilha eu quero ver na frente do meu rosto. Vou jogar o cotovelo para cima e voltar para frente de novo. O interessante desse movimento é que você não rebole. Mantém a base totalmente firme, vai para um lado, volta para o outro. Lembrando, mobilidade. E por último, você pode fazer os escorpiões também. Que é você deitar de barriga para baixo e jogar o corpo de um lado para o outro. Esse treino de mobilidade ele é um mínimo necessário para você evitar as lesões das suas articulações. Ah, você mostrou um trabalho de mobilidade, mas está falando de força. Posso fazer um fortalecimento muscular trabalhando força? Pode. E o que você vai utilizar? Você vai utilizar elástico para trabalhar manguito. Então, olha só. Vou prender aqui o elástico hack. Vou fazer isso daqui, ó. Ó, fácil. Vou fazer para fora. Todo mundo tem dificuldade de fazer esse movimento. Se você trabalhar bem, além do seu aluno ficar mais forte, ele vai evitar uma série de lesões. E uma outra coisa que você pode fazer é até o próprio movimento do elástico, fazendo tríceps. Olha só que fácil. Elástico no hack. Vou jogar um pouquinho para trás. Mudar o cotovelo no quadril e estender o braço. Somente esse movimento. Lembra? Além de estar fortalecendo, você vai estar ganhando força também. No começo da minha periodização, eu sempre faço teste com os meus alunos. Teste de alguns movimentos que eu vou utilizar dentro dela. Por quê? Porque na maioria das periodizações eu gosto de utilizar de 3, dependendo do nível do aluno, até 4 movimentos por ciclo, por 5 meses. Eles só ficam vendo esses movimentos do começo ao fim? Sim, porque eu gosto que eles aprendam o movimento com virtuosidade. Virtuosidade, para mim, é a parte mais importante da minha aula, que é fazer nada mais, nada menos que os movimentos de forma bem, ou seja, parecer fácil e uma coisa bem importante, sem se machucar. Como é que eu faço? Por exemplo, se ele for fazer na planilha dele, na periodização dele tiver um strict pull-up, como que eu vou fazer esse teste? Eu vou fazer assim, no final da aula, depois que eu desenvolvi toda a aula, não fiz técnica, não fiz muita força, porque eu preciso disso daqui para ele executar um bom teste, porque esse aqui é um parâmetro para os próximos testes, ok? Vou fazer dessa seguinte maneira. Strict pull-up. Não consegue fazer com elástico? Vamos colocar elástico. Se não conseguir fazer somente com o elástico, tanto o elástico mais fácil ou o elástico mais grosso, você não vai colocar junções de elásticos para fazer. Você vai executar o seu exercício em outro aparelho. Pode ser até nas argolas. Você pode escolher aonde você quer executar o seu teste. Ele vai funcionar da seguinte maneira. 1 minuto e meio fazendo o máximo de repetições. Porém, eu já vou explicar para o meu aluno que ele não vai trabalhar isso por 1 minuto e meio. Ele vai trabalhar isso por menos tempo. Fiz, por exemplo, em 1 minuto e meio eu fiz 5. Eu vou ter 1 minuto para descansar. Depois eu vou fazer o máximo de repetições dentro de 1 minuto. Vou ter 30 segundos para descansar. E depois vou executar por 30 segundos. Então são ciclos diferentes. 1 minuto e meio fazendo, 1 descansando. 1 minuto fazendo, 30 descansando e 30 fazendo. Aí eu vou juntar todas essas repetições e no primeiro mês, ou na primeira semana, e na minha primeira semana de planilha, eu já vou fazer ele executar a porcentagem dos movimentos. Então eu divido por porcentagem. Então na primeira semana ele vai fazer exatamente 3 rounds de 20, 18, 15. 20%
18% e 15%. Vai fazer 20% descer da barra, 18% descer da barra, 15% descer da barra. Isso tudo do total que ele fez naquele teste lá. Vai descansar exatamente 2 minutos e vai repetir isso 3 vezes. Na próxima semana, eu vou repetir os 20%, os 18%, os 15% e eu vou colocar mais um número, 12%. 20, 18, 15, 12. Descansei 2 minutos, vou repetir isso por mais 2 vezes. Vou sempre fazer 3 séries e vou sempre aumentando a minha porcentagem. Na terceira semana, vou fazer 20, 18, 15, 12, 8. E na minha última semana, vou repetir mais uma vez. 20, 18, 15, 12, 8, 6. Porque eu aumento a capacidade de força e estou treinando a resistência muscular do meu aluno para evitar a fadiga muscular. Então, olha só. Ah, Juliana, e como que eu vou fazer isso? Anota, filma, porque isso é uma forma até de você divulgar o seu trabalho. Você pode postar no Instagram, olha, fulano fazia 18 repetições, chegou no final do ciclo, ele estava muito mais forte, não se lesionou nesses 5 meses, olha quantas repetições ele fez. Ele fez quase 30 repetições. Olha o passo que isso vai dar para você. Olha o know-how que isso vai dar para você. Ó, se isso daqui tá fazendo tá abrindo a sua mente, tá fazendo sentido para você, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal e aí você vai continuar aprendendo aqui comigo, tá? Porque isso aqui é super importante para você, tanto na hora que você for executar os seus planos de aula com os alunos de vocês, tanto na hora que você for fazer o seu marketing. Lembra que uma aula bem feita é um aluno que vai ter uma retenção por mais tempo e ainda você vai conseguir divulgar o seu trabalho com o antes e o depois desse aluno. Por quê? O que acontece? Durante as aulas de ginástica, se vocês conseguirem perceber o que o seu aluno consegue de ganho, você vai perceber uma forma estética no corpo dele diferente. Então o ombro vai ficar um pouquinho mais largo, o bíceps, o tríceps vão ficar mais fortes, ele vai ter mais consciência corporal, um core mais forte. E aí o que vai acontecer? Uma ginástica bem feita, uma ginástica bem planilhada, ele vai ter resultados não só na sua aula, mas uma aula convencional de CrossFit também, onde todo mundo vai prestar atenção no que ele está fazendo, como ele evoluiu, porque os alunos eles evoluem de forma mais rápida quando faz um treino específico, e aí tem a chance de você ainda conseguir mais alunos e, o mais importante, ter mais alunos de personal na sua ficha. Então, olha só o tanto de dica que eu dei para você conseguir mais alunos. Se você quer saber um pouquinho mais do que eu faço, eu vou pedir para que você se inscreva aqui na descrição desse vídeo, no canal do Telegram. E não se esqueça também de compartilhar esse material com outros alunos e ficar ligado em todos os dias da semana para você sempre ver vídeos novos e sempre aprender. Lá no meu canal do Telegram eu dou muita dica, muito insight de como você evoluir mais rápido o seu aluno nos movimentos ginásticos e como você ganhar mais dinheiro fazendo exatamente o que eu faço e o que eu acabei de te ensinar aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula e até mais!